Bom dia a todos. Bom dia. Um bom dia assim. Bom dia. Tá bom, Inês? Então, por que escolhemos esse tema para falar? O método científico de Allan Kardec. Vamos pensar, essa fulana é doida, né? Quer falar de Allan Kardec em pleno século XXI. Na verdade, isto aqui veio da leitura de uma tese de mestrado, tá bem? Que estudou o método científico de Allan Kardec, tá bem? Hoje em dia são feitas teses a respeito do método de Allan Kardec, que nós vamos ver que ele tem um grande mérito. Oi, Márcia. Tá bom? Que ele tem um grande mérito. Foi o primeiro a ver de forma racional e a buscar entender o fenômeno mediúnico, tá bem? De uma forma clara e com bases científicas. A Kardec, que é um pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivière, buscou entender aqueles fenômenos. Para quem não está muito afeito, não é, a doutrina espírita, não é, o que nós chamamos hoje a compilação que Kardec fez, pelas consequências, pelas ilações que foram tiradas a partir desses estudos, tornou-se uma forma de entender e compreender a vida. Por isso chamamos doutrina espírita. Kardec não estava à procura de uma religião, não é? Nem de trazer nada a nível de místico, nada disso. Ele era um homem de ciência. Não é? E eu sou assim apaixonada por Allan Kardec, por Hippolyte Léon Denisard Rivière, justamente porque ele é um homem sensato, que buscava realmente entender e comprovar as coisas. E eu gosto sempre de lembrar uma frase de Carl Sagan, que diz que temos que ter a mente aberta, mas não tão aberta que ela possa cair. Por isso, assim, apesar de espírita que sou, busco não deixar a mente cair e basear em fatos a minha apreciação da vida. Por quê? Porque somos um ser complexo. Não é? A ciência atualmente ela tem a técnica extremamente avançada, não é? Estamos numa época da humanidade em que o ceticismo científico, é claro, não divorciou-se totalmente do entendimento da espiritualidade e que é manifesta pela religiosidade do ser, não é? Do nosso ser. Há um divórcio aqui, claro, a partir do século XVIII, não é? Entre ciência e espiritualidade, ou chamemos religião como queiram, que nada mais é a forma de manifestar esta religiosidade, tá bem? A religião. Eu vou chamar de espiritualidade, porque a religiosidade é muito específico de cada um manifesta como quer. Eu não me considero uma pessoa religiosa, tá bem? Mas sim, entendo e sinto e tenho uma parte espiritual. E por que houve esta diferenciação? Porque justamente medravam, e depois com todo o que acontecia na Europa, a principal religião vigente era a religião católica, que estava divorciada entre o protestantismo e que se tornaram várias vertentes. Então nós vemos que ao longo do tempo as religiões tornaram-se formas de pensar especificamente de algumas pessoas e que se tornaram extremamente místicas ou extremamente dogmáticas, não é? E é assim porque assim não funciona. Já dizia Isaac Newton em nullia verba, não é? Ou seja, só falar da boca para fora não. Há que mostrar realmente e há que ter uma forma de entendimento das coisas. E aqui, não é? Vou buscar o método científico de Kardec porque chutou a bola e é extremamente atual, como nós vamos ver. Nós vamos ver ainda que há muitos detratores a respeito a dizer assim, mas espiritualidade não dá para se estudar, não é? Não é científico, não faz parte da ciência. E aqui eu vou chamar uma pessoa dentro desse entendimento que é mais para frente. Vamos ver, eu já estou indo adiante daquilo que eu estou falando, não é? Então, o que nós falamos no alvorecer, ciência e religião estavam ainda muito ligados.
Esse processo de separação começou devagarinho, não é? No século XV, com o Renascimento, e efetivou-se no século XVIII, com o movimento iluminista. Mas nós vamos ver ainda que, na época, não é? Século XVII, pensadores como esse aqui, o nosso amigo Isaac Newton, não é? Estavam extremamente ligados com a sua parte espiritual ou religiosa e colocavam isso nos seus artigos. Não é? Ele escreveu na Ótica, no seu livro Ótica. Isaac Newton diz lá que parece provável para mim que Deus, no começo, formou a matéria em partículas movíveis, impenetráveis, duras, volumosas e sólidas, nenhum poder comum sendo capaz de dividir o que Deus, ele próprio fez na primeira criação. Então vejam, Isaac Newton, o pai da física clássica, era uma pessoa extremamente religiosa. E ele escreve ainda, na famosa Principia Mathematica dele, que esse magnífico sistema do Sol, planetas e cometas poderia somente proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Ou seja, ele via o resultado das coisas, ele via uma causa maior, que para ele, ou para outros, chamemos de Deus. E se as estrelas fixas são os centros de outros sistemas similares, estes sendo formados pelo mesmo conselho sábio, devem estar todos sujeitos ao domínio de alguém. Isaac Newton, a entender a ciência, entendia que deveria existir uma lógica atrás de tudo, que não poderia ser um acaso. Esse é o pai da física clássica. Isso está lá na Principia Mathematica. Tá bem? A obra-prima do Newton. Tá bem? Está lá descrito com essas letras. Então, veja. O divórcio da religião foi mais para frente. Esse nosso amigo Johannes Kepler, que escreveu no seu Harmonia Mundi, estou livre para me entregar à loucura sagrada, estou livre para importunar os mortais com a confissão franca de que estou roubando os vasos de ouro dos egípcios para construir entre eles um templo para meu Deus, longe da terra do Egito. Também trazia para o seu trabalho a sua religiosidade. Pascal. Jesus Cristo é o objeto de tudo e o centro para onde tudo converge. Quem o conhece, conhece a razão de todas as coisas. Matemático célebre, Blaise Pascal, apesar de teólogo, dizem que ele se tornou teólogo depois de uma experiência mística que teve. Mas continuou a estudar e hoje em dia as suas teorias são francamente ainda utilizadas, Blaise Pascal. Isso tudo para dizer que a ciência e a espiritualidade ou a religião trabalharam juntas por muito tempo e deram certo, porque trouxeram as bases do conhecimento que nós temos hoje. Bem, a visão histórica tradicional entende o século XIX como uma época que os valores espirituais teriam sido solapados pelo desenvolvimento do pensamento racional e científico. Aqui houve o divórcio real entre ciência e religiosidade. No entanto, diversos estudiosos da época procuraram utilizar abordagens científicas para investigar aspectos do psiquismo humano, entendendo e buscando entender, que hoje estão vinculados com a espiritualidade, como mediunidade, como vimos aqui, a doutora Joana falou antes, também. E esses estão nesses estudos. E como nós vimos, apesar do cepticismo geral a dizer que as coisas são porque são, não é? O tentar alijar este ser estruturador do universo, como dizem os físicos atualmente, tá bem? Os físicos teóricos, a sociedade entendia, não é? Que a espiritualidade desenvolve um papel fundamental.
E se nós formos olhar para nós, cada um de nós, à sua maneira, entende o mundo. Cada um de nós, à sua maneira, tem a sua visão da espiritualidade. Estudos mostram que a espiritualidade não representava necessariamente uma reação mística à racionalidade científica e outros aspectos da modernidade que figuravam no século XIX. Na verdade, ela era parte integrante desse processo de modernização. Não é? Tanto é que, nesta época, existiam os mecanicistas e os vitalistas. Os mecanicistas, o movimento mecanicista, que defendia o aspecto só técnico e científico, enquanto os vitalistas viam um aspecto de um ser, ou seja, um aspecto que ia muito além da matéria para a vida. Mecanicistas entendiam a vida como algo técnico. O ser vivo é um ser que está a respirar, que tem condições de interagir com o mundo. Os vitalistas identificavam como algo mais. O que dava a vida era algo para além da matéria, enquanto os mecanicistas viam apenas a matéria. Como a doutora Joana já falou, em 1882, esta sociedade, Society for Psycho Research, ela foi criada. E ela foi criada não é por pessoas simplesmente leigas, tá bem? Foi criada por um corpo de cientistas que buscavam entender os fenômenos que iam acontecendo, tá bem? Participaram destas sociedades, não foram pessoas comuns, como eu, a doutora Joana, não é? Que vamos formando o doutor Álvaro, Márcio, que vamos estudando o fenômeno espírita, buscando entender dentro da ótica do atual conhecimento que nós possuímos. Não, foram pessoas já que faziam parte, e aqui eu vou citar algumas delas, para nós percebermos os cientistas que buscavam entender o outro lado da vida. Tá bem? Entre seus membros estavam este senhor, Alfred Russel Wallace, que vocês conhecem muito bem, não é? Ele foi o co-criador, digamos assim, junto com Darwin, da teoria, o coautor da teoria da evolução das espécies, juntamente com Darwin. Um observador da natureza, um observador da vida, e que chegou à conclusão, tá bem, que realmente deveria existir algo mais. Naturalista, geógrafo, antropólogo, biólogo britânico. E por acreditar que existia algo mais, o Wallace, ele foi quase que alijado das suas pesquisas científicas. A sociedade científica da época quase que alijou o Wallace. Por quê? Porque o Wallace, inclusive, defende o estudo da espiritualidade e defendeu na Academia de Ciências, na Real Academia de Ciências Londrinas, da necessidade de se estudar esse lado. Tá bem? Conversa com os céticos é o artigo do Wallace que pode ser encontrado, inclusive, na internet. Tá bem? O Wallace defendendo a necessidade de um estudo mais aprofundado da espiritualidade. Inclusive, ele citava e trocou cartas com Darwin a respeito que ele acreditava que a evolução das espécies também fazia parte dela o desenvolvimento, o impulsionamento a nível espiritual. Tá bem? Cartas trocadas por Wallace com Darwin. Esse senhor fazia parte desta sociedade. Henry Sidgwick, professor de filosofia da Universidade de Cambridge, filósofo ligado aos utilitarismo, economista, obteve sua formação no Trinity College em Cambridge. Católico, praticante, digamos assim, e o senhor fazia parte da Sociedade de Pesquisas Psíquicas Londrina.
Este senhor, William James, que já foi citado aqui, não vou falar muito dele, ele foi um dos fundadores da psicologia moderna, pelo estudo que nós já vimos que a doutora Joana falou. Fazia parte da mesma sociedade estudando os fenômenos psíquicos. Arthur James Balfour foi primeiro conde, foi político estadista e foi primeiro-ministro inglês. Tá boa. Tá bom, Angelina. Tudo bom? Foi primeiro-ministro inglês e participava de uma sociedade de estudos psíquicos. Sir William Barrett, físico e membro da Royal Society também. Ele foi um dos fundadores, inclusive. É dele este livro, Visões no Leito de Morte. E debruçou-se sobre este assunto. Lord Rayleigh, John William Struth é o nome dele, foi um matemático e físico inglês. Conhecido pelos seus fenômenos ondulatórios, foi Prêmio Nobel da Física e dedicou-se ao estudo dos fenômenos psíquicos. E Frederick Mears foi um intelectual ensaísta, poeta britânico, também notabilizado pelos fenômenos, pelos ensaios que publicou dos fenômenos paranormais. Então vejam, foram vários as pessoas a estudar a espiritualidade desde sempre, numa época em que a ciência alijava a espiritualidade, mas não era o povo, digamos assim, as pessoas simples que se debruçavam sobre o assunto. Eram pessoas que viam na espiritualidade, não é, uma necessidade de entendimento do ser, conhecer para entendermos. E daqui partiram vários estudos que nós conhecemos sobre o ser e a mente humana. Foi um marco importantíssimo esta sociedade, a Royal Society. A Sociedade de Estudos Psíquicos inglesa, na compreensão destas manifestações psíquicas. Estudou materialização, estudou o fenômeno mediúnico. Quem não se lembra da Kate King? Não sei se já ouviram falar, um espírito que se materializava, estudado por William Crookes, o inventor dos raios catódicos, aquele senhor que, graças a ele, nós temos as televisões, né? E foi a partir dele. Que estudou um espírito que se materializava. Isto está publicado nos anais, foi apresentado na Royal Society Academy. E lá tem nos anais, publicados até hoje. Eu sei disso porque meu irmão foi lá buscar estes anais. Qualquer um pode ir lá que eles vendem cópia. Tá bem? Por isso a espiritualidade vem sendo estudada há muito tempo. E o mérito deste senhor, Hippolyte Léon Denisard Rivet, foi que na altura propôs um método para se estudar e entender os fenômenos psíquicos, os chamados fenômenos psíquicos, tá bem? E ele trabalhou basicamente com médiums. Ele foi o primeiro a prestar atenção nas famosas mesas girantes que aconteceram por toda a Europa no século XIX. Kardec também era cético, fazia parte da sociedade científica de várias em Paris. Escreveu vários livros didáticos, era pedagogo de formação, vários livros didáticos, que revolucionaram o estudo na França. O estudo básico na França. Era apologista já que todas as crianças deveriam receber conhecimento e estudo básico. E ele revolucionou. Usou o pseudônimo de Allan Kardec para não misturar
não é? A sua condição de cientista, de estudioso e pedagogo, que ele já tinha renome na altura, era conhecido para não misturar com os estudos e não forçar as pessoas, tá bem? Para que elas então aceitassem os estudos que estavam sendo feitos. Então preferiu utilizar um codinome, Allan Kardec. Então, nesta investigação, ele desenvolveu um programa de pesquisa incluindo uma teoria abrangente que ele chamou de Espiritismo. Kardec entendia o Espiritismo como uma ciência filosófica, tá bem? Com base na investigação dos fenômenos mediúnicos e na elucidação das leis que regem a relação do mundo físico com o mundo espiritual ou incorpóreo, como queiram. Amém? Vocês vão ver que muitos dizem que isto não é ciência, que o Espiritismo não é ciência, porque não é baseado, não é feito da forma que o método científico é entendido. Mas Kardec propunha que para coisas novas era necessário formas novas de investigação e pesquisa, o mesmo que depois propunha a Sociedade de Estudos Psíquicos inglesa. Para ele, as manifestações espirituais nada teriam de sobrenatural ou maravilhoso, como a crendice popular assim o definia. Elas se produziam por leis naturais, tão naturais como a eletricidade, a gravitação e a mecânica. Faziam parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso dia a dia. Não é porque não conseguimos perceber, a nossos 5 sentidos não têm esta capacidade, que podemos negar simplesmente que não existe mais coisas entre o céu e a terra, como dizia Shakespeare. Contudo, afirmava que o Espiritismo não poderia ser enquadrado no mesmo ramo das ciências tradicionais. Tá bem? Ele tinha essa noção. Mas sim como uma nova ciência, cujos fatos observados não encontrariam explicação à luz das teorias ou sistemas já existentes. Era um novo mundo, uma nova ciência. Não é? Como são também a antimatéria que vai sendo descoberta. Não se enquadra nas leis, elas têm leis próprias como antimatéria que é na física. Para Kardec, o Espiritismo era um novo ramo de conhecimento que deveria ser entendido a partir de novas premissas, geradas por observações, coordenação e dedução lógica dos fatos. Lógica. Não é crer porque crer, mas fazer sentido. Tanto é que ele adverte, se algo não faz sentido, então não creia. Vá estudar, vá buscar, vá entender. Em sua metodologia é marcante a presença da observação empírica das coisas. Um aspecto central do trabalho de Kardec foi a busca de naturalização da dimensão espiritual, ou seja, é algo que aí está, queiramos ou não, faz parte da nossa essência. Negar não resulta. Por isso mesmo que aqueles senhores todos de ciências se puseram a estudar. Não dá para negar que existem mais coisas para além. A olhos vistos. São experiências de quase morte, como vão ser falado aqui, como nós vamos ver que estão sendo estudadas. Tá bem? São informações que nós vamos tendo em todo dia, em todo momento. Nós vamos nos apercebendo que existem mais coisas. E vamos descobrindo que a nossa sensibilidade vai alcançando e vai se apercebendo a partir do momento que nós nos dedicamos a ela. As comunicações mediúnicas, porque Kardec se baseou em comunicações mediúnicas, eram interpretadas como evidências empíricas,
analisadas por meio de métodos qualitativos em que eram avaliadas a sua utilidade e a replicabilidade das informações a partir do que chamou controle universal das informações dos espíritos. Ou seja, ele recebia uma informação, ele colocava uma proposta e recebia uma informação, mas não se baseava só nessa informação. Esta informação, ela chegava, então, de vários lados. Chegavam do mundo todo. As informações eram colocadas a médiuns em outros, ao longo de muitos países. Desde Portugal, Brasil, vários países da Europa, médiuns respondiam estas informações. Gente, não havia internet naquela época. Não dava para saber que o fulano lá da Rússia respondia aqui em Portugal. E as respostas, e ele avaliava as respostas que chegavam à mesma questão. Com este método, Kardec elaborou os principais fundamentos do Espiritismo. Através do estudo de caso, percebe-se o processo da construção gradual e reformulação das teorias explicativas com base nas observações empíricas das experiências mediúnicas. Ou seja, ele ia tomando conhecimento das coisas que iam acontecendo. Ele informava, olha que lá naquela cidade há um bando de malucos que apareceu um bando de malucos inesperadamente. Kardec não se limitava a escrever e a receber as informações, mas ia identificar dentro daquilo que ele recebia e colocar em prática as informações para perceber se realmente eram válidas, se realmente tinham ressonância com as informações que ele ia buscar, de curas milagrosas, de pessoas que com loucuras inesperadas, com objetos que se moviam ou que apareciam de um lado para outro. Então, ele ia atrás, investigar em campo também. Ao reconstruir os elementos constituintes do ensaio teórico das sensações dos espíritos e da possessão, percebemos como Kardec utilizava as informações obtidas nos fenômenos mediúnicos para o desenvolvimento e teste de suas hipóteses. Ou seja, ele avaliava os processos que diziam os possessos, através das informações que ele tinha recebido do que era o fenômeno mediúnico, como é que ele se processava, não é? E percebia esta influenciação nas pessoas, então, ditas possessas. Sem tomar esses depoimentos como verdades, ele abria a possibilidade de revisão dos seus conceitos, quando novas evidências contrariavam as hipóteses formuladas, tá bem? Os médiuns eram um instrumento de trabalho. Através deles, era a informação empírica que ele buscava. Questionava a respeito deste ou daquele evento que acontecia, e depois ele ia buscando entender e compreender, porque os espíritos buscavam a informação como, porquê daquele evento. Ele procurava ampliar sua base de dados empíricos utilizando diversos médiuns, como nós falamos, em diferentes contextos geográficos, muitas vezes médiuns, pessoas que não se conheciam, não é? De vários países diferentes. Enfatizava a descrição e interpretação do conteúdo das mensagens. Nós vamos ver que Kardec fazia os seus comentários extremamente pertinentes e interessantes. A Revista Espírita, os 12 volumes da Revista Espírita, da qual ele foi editor da Sociedade Espíritas de Fenômenos Psíquicos, e dos acontecimentos lá, ele transcrevia, não só de lá, como de outros lugares, a correspondência que para ele chegava, e havia comentários de Kardec ao longo da revista, não é? Comentando e integrando isto na teoria espírita. O que era mais importante era a informação, não era quem mandou a informação.
Porque nós vamos ver que muitas vezes eram nobres que escreviam para Kardec com as informações, ou mesmo com casos mediúnicos. E é como disse, Kardec ia atrás das coisas, não é? Ele ia a campo pesquisar estas informações, não ficava só esperando receber, ele ia a campo, entender e perceber a veracidade do fenômeno. Através da observação, Kardec discutiu as principais teorias propostas à época para explicar a experiência psíquica. Teorias que ainda são debatidas pela psicologia e pela medicina na atualidade. Se nós formos ver as teorias que Kardec formulou, muitas são utilizadas para perceber e entender a psique humana. Na verdade, como colocaram dentro do misticismo a doutrina espírita, ainda faltam estudos para perceber realmente o método do Kardec. E eu acho que esta tese aqui, na minha opinião, é um grande avanço no sentido de buscarmos entender e perceber, de utilizarmos, de melhorarmos, de ir atrás e buscar entender como foi feita essa pesquisa, a validade do método, se podemos aplicar, como aplicar nos dias atuais a proposta de Kardec, o seu método de investigação. É difícil ter fontes de pesquisa. Como viram, e a doutora Joana falou, está se estudando pouco ainda a mediunidade. E qual é a vantagem de se estudar a mediunidade? Aí me perguntam. É só perceber se são malucos ou não? Se há uma psicopatia ou não? Desculpe o termo. Tá bem? Não. A abrangência é muito maior. É a abrangência de nós. Porque a proposta, não é, do Espiritismo é que a consciência que permanece somos nós amanhã. É o nosso futuro. O que se processará conosco. E a ferramenta mediunidade, apesar de causar comichão, ela deveria ser muito mais utilizada de uma forma muito mais racional e percebida e entendida. Para que nós possamos entender o que é a essência do ser humano. Por que tantos problemas? Numa época em que a evolução técnica é tão grande, o ser humano parece que cada vez mais está complicado. A gente já não consegue mais horário para a doutora Angelina, é impossível encaminhar pacientes para ela. Por quê? Porque nós deixamos e negamos a nossa essência enquanto seres imortais. E a ferramenta mediunidade, sem dúvida, é uma grande ferramenta para que nós possamos entender e entendermos-nos. E talvez sermos seres mais conscientes no que chamamos de vida. Não é? Porque vivemos o agora somente sem entender qual a nossa destinação. E para mim esse é o grande mérito do Sr. Allan Kardec. É buscar entender de uma forma razoável e coerente o efeito. Tá bem? Porque toda causa, não é, tem um efeito. Então uma causa inteligente vai ter um efeito inteligente também. Era dessa premissa que partiu Kardec. Campos vastos para explorar. A mente humana ainda é bastante intrincada. Tão intrincada que nós vimos que é difícil colocar um começo, muito menos um fim para ela. E cada vez mais este universo se amplia.
e cada vez mais a necessidade de entendermos. Ficam aqui as referências do estudo. Recomendo, está disponível na internet essa tese de mestrado, tá bem? Do Marcelo Pimentel, pela Universidade de Juiz de Fora, em que estuda detalhadamente todo o método científico do Kardec. Daqui foi onde eu busquei as referências para esse estudo. A ideia de falar sobre este método é para que nós possamos pensar que há formas de estudar e conhecer melhor, não simplesmente encolher os ombros. E a ideia de falar aqui para pessoas que pesquisam a área é justamente essa, para que nós possamos entender e compreender melhor este fenômeno, e não simplesmente achar que é uma alucinação. A vida não é uma alucinação, a vida é real, e a vida é muito mais do que aquilo que a gente vê. Tá bem? Obrigada.